De volta com o seu Record Nordeste. Veja só esta história. A Polícia Federal de Pernambuco prendeu 2 pessoas suspeitas de roubar caixas eletrônicos em Camaragibe, que fica na região metropolitana do Recife. Eles foram detidos no momento em que iriam cometer o crime. A prisão aconteceu assim. A Polícia Federal montou equipes para vigiar um posto de gasolina. E por volta das 2 da manhã, 2 veículos chegaram com a quadrilha. 3 suspeitos desceram dos carros e pularam o muro do posto pelos fundos. Os outros 2 ficaram dentro dos veículos, aguardando a saída dos demais integrantes da quadrilha. Foi aí que a polícia agiu. Infelizmente, 3 homens conseguiram fugir. No Ceará, uma equipe de reportagem da TV Record teve acesso a uma das roupas que poderão ser usadas por Dilma Rousseff no dia da posse. Tá brincando? Feita de renda, a roupa foi feita sob medida para a futura presidente e custa R$4.000. Tecido fino, renda renascença, feita de forma artesanal e aplicada em um taier de tom claro. Uma sobreposição que dá toda a elegância ao impecável tubinho de linho rústico. Este pode sim ser um modelito usado por Dilma Rousseff no dia da posse. Ela vai ficar muito elegante, até porque a renda ela é clássica, eterna e alinhada, né? É uma roupa que identifica muito com o estilo que ela usa. Em visita ao Ceará, assessoras da presidente eleita visitaram o ateliê que fabrica peças exclusivas com matérias-primas da cultura nordestina. É um vestido clássico com um taillé, no qual ela leva uma renda artesanato, que é a renda de renascença feita à mão. E para quem pensa que o modelito veste qualquer um, se enganou. A exclusividade não sai por menos de R$4.500. Entre as diversas faces de Dilma Rousseff, muita coisa mudou. Os óculos foram deixados de lado e o corte de cabelo ganhou um ar mais moderno. Já as roupas mais despojadas deram lugar a um estilo mais clássico. Vai ficar bonita e ela tem muito a agradecer ao Nordeste essa eleição, viu? Vamos falar agora de outro assunto. 7.500 veículos clandestinos rodam pela Bahia. Você sabia disso? É muito, né? É um número que é estimado pela agência que regula o transporte público no estado. A situação irregular grave piora ainda mais nos pequenos municípios. São condutores que não respeitam as leis de trânsito, como você vai ver na reportagem. Em Lauro de Freitas, cidade que fica na região metropolitana de Salvador, as imprudências dos motoristas geram constantes reclamações dos usuários. Quem precisa do transporte complementar em Lauro de Freitas reclama. Péssimo. Por quê? Cobrador, não atende bem, os motoristas derrubam as pessoas dentro do carro. Fazem ultrapassagens indevidas. Os flagrantes de imprudência e desrespeito às leis de trânsito são comuns. Nesta avenida, os motoristas trafegam em alta velocidade. Provável causa do acidente há 2 semanas com um micro-ônibus que matou 2 pessoas e feriu várias outras. Nas ruas de Lauro de Freitas, os veículos parecem seguir leis de trânsito próprias. Enquanto entrevistávamos o secretário de transporte do município, este condutor parou bruscamente em um local impróprio para pegar uma passageira fora do ponto. A semana passada, nós tivemos a apreensão de mais de 30 veículos no pátio da Secretaria, visando diminuir e coibir os abusos que esses permissionários têm cometido no nosso município. Este rodoviário, que não quis se identificar, conta que os permissionários de uma das cooperativas cobram dos motoristas que alugam os micro-ônibus taxas diárias que chegam a R$500. Para conseguir o dinheiro e ainda ter algum lucro, eles muitas vezes não respeitam as leis de trânsito, além de cumprirem uma carga de trabalho que chega a mais de 16 horas por dia. Nós rodamos praticamente de 5 horas da manhã, muitas vezes até 10, 11 horas da noite, para conseguir a meta de pagar os permissionários, para depois disso aí tirar o nosso, não é? Precisamos descumprir a norma de trânsito, precisamos ultrapassar carros, porque às vezes um faz horário e o outro não. Aí o carro que está no horário realmente quer passar o carro que estourou o horário, não é isso? E aí a gente precisa ultrapassar esses carros para a gente poder cumprir a meta do horário, para a gente não ficar retido no final de linha. De acordo com o secretário de Transporte de Lauro de Freitas, a fiscalização cabe à Agerba, que é quem dá concessão aos transportes intermunicipais. Segundo a Agerba, a cooperativa, alvo das principais denúncias, atua de forma clandestina. Eles não têm autorização para fazer as linhas. Ela não tem, no momento,
o CAT, né, autorização para exercer ter a posse das linhas, deveria estar fazendo fretamento, ou um fretamento de turismo, um fretamento eventual, né, que são as formas de licença que nós damos. É assim que funciona a coisa nos governos, né? É proibido, não pode fazer, mas por que está fazendo? Por que não fiscaliza? É tão comum, quem conhece a região de Lauro de Freitas, sabe que é tão comum esse tipo de transporte? Já que não tem autorização para fazer o transporte de passageiro, por que faz? Olha, uma questão séria, mas que nem sempre aparece. Como vivem as crianças vítimas de abuso sexual? O que elas sentem? Depois que é revelada a violência, vem outra etapa, como conviver com uma situação que muitas vezes é provocada por pessoas que deveriam cuidar, deveriam proteger. Em muitos casos, as vítimas ficam longe da família, nos abrigos, lutando para apagar as lembranças, as péssimas lembranças, né? É o que você vai ver agora na reportagem especial de Eduardo Andrade. A mãe era vítima de tortura. Com medo do marido, silenciava. O ato de covardia custou caro à filha. Meu pai me batia, aí ele começou a abusar de mim. Aí depois ele vê como ele bebia, aí ele continuava abusando. Minha mãe não sabia e nem meus irmãos. Apesar da denúncia dos vizinhos, o pai da menina está foragido. E da mãe, ninguém nunca mais teve notícia. 6 meses foi o tempo que esta outra adolescente foi violentada pelos tios e pelo padrasto do sítio da família no interior do estado. Foi quando era 8 anos, aí meu tio, aí ele falou bem assim, vamos fazer aquilo que era, aquilo, namorar. Eu, não posso namorar com você, você é meu tio, você sabe muito bem disso. Aí ele, não, vou falar pra tia, vou falar pra avó, pra você ficar com essas coisas. Aí ele falou assim, aí ele começou a correr atrás de mim, aí corri. Quando eu ia subir pra falar com a minha tia, ele me puxou, aí eu caí no chão, aí eu fiquei chorando. O choro esconde o ato feito ali mesmo, no chão, a poucos metros da tia. Era noite e estava bastante escuro. A menina não conta detalhes, mas foi mais uma vez abusada e sofreu com o descaso de quem tinha a obrigação de proteger. Surge o medo, surge a culpa, porque em muitos momentos, né, se imputa essa culpa mesmo. Você foi culpada, você seduziu, né, direto ou indiretamente na fala de quem está ao redor. Então, com certeza é um fato doloroso que traz inúmeros traumas. Agora, que são traumas que podem ser tratados, que podem ser, né, trabalhados no processo terapêutico. O receio de apanhar, das ameaças, de não ser acreditada, levam as vítimas a conviver com os constantes abusos. Quando finalmente rompem o silêncio, uma outra barreira se instala. E essa dificilmente consegue ser vencida. É que muitos dos casos que chegam à polícia dificilmente viram processos. E se o abuso não chega ao conhecimento da justiça, o agressor dificilmente sofre punição. Muitas mães simplesmente omitem, ou por comodidade, ou por medo, ou por conforto social. E aí quando eu falo conforto social, é carência social mesmo. Longe de casa, em abrigos, as vítimas esperam respostas, enquanto lidam com o medo, aprendendo a superar os traumas, reaprendem aos poucos o significado de respeito e felicidade. Fiquem atentos a seus filhos, fiquem atentos à internet, fiquem atentos às amizades. Não é só ouvir as palavras, mas ouvir o corpo, ouvir os comportamentos, né? Ir além das palavras. Aí pela reportagem. Parabéns mesmo, viu, Eduardo? Você vai ver a seguir feriado de imprudência dentro das cidades. Ônibus e caminhão se envolvem em acidente. 9 pessoas ficaram feridas. E ainda, pai esquece menina de 4 anos dentro do carro em um estacionamento. O pai, que tem 10 filhos, diz que não notou a ausência da criança. Tudo isso no Record Nordeste, depois dos comerciais.